Olá, começaremos agora então a unidade renda fixa, a unidade 1, fundamentos de renda fixa, falaremos o que é a renda fixa. A renda fixa é um pouco diferente do mercado variável, da renda variável, da bolsa de valores, onde a renda fixa eu negocio títulos, ou título de dívida, ou um título onde eu possa entrar como credor numa empresa. Porque quando você está no mercado de renda variável, você compra ações, você é acionista da empresa. Então, quando você está no mercado de renda fixa, você compra um título de dívida da empresa. E esse título de dívida você não se torna um acionista da empresa, você é um credor da empresa. Você empresta dinheiro para a empresa, porém não é um acionista da empresa. Então, com isso a gente pode falar que a renda fixa é uma obrigação onde essa empresa tem de te dar uma rentabilidade, que são os juros, em um determinado momento. Esse momento, ela pode ser no início dessa operação, ou seja, no momento da compra ou lá no final da compra. Então, você vai saber quanto vai ganhar no momento da compra. Agora, você pode saber um momento exato dessa compra, a sua rentabilidade exata ou a sua rentabilidade, ter uma noção dessa rentabilidade futura. O que eu quero falar com isso? Isso é a rentabilidade pré-fixada e a pós-fixada. A pré-fixada, eu sei quanto ganharei lá no futuro, no ato da compra do título. Por exemplo, eu tenho um título de 10% ao ano, então eu sei que quando vencer esse título, daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, eu sei que ao ano eu ganharei 10%. Mas quando eu saberei? No momento da compra do título. O pós-fixado, eu ganharei um percentual em cima de um índice ou algum índice de correção. Então, por exemplo, pode ser um IPCA, pode ser o IGPM, pode ser o CDI. Então, no momento da compra do título, eu sei que eu posso ganhar 100% do CDI, ou IGPM mais um pré-fixado, ou IPCA mais um pré-fixado, o IGPM, um índice geral de preço ao mercado. A gente tem o IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Então, isso eu sei que eu posso ganhar lá no futuro. Mas quanto que vai dar o CDI no futuro? Não sei. Quanto que vai dar o IPCA no futuro? Não sei. IGPM, idem. E esses valores, esses títulos, podem ser emitidos tanto por instituições privadas quanto por instituições públicas. SA de capital aberto, SA de capital fechado. Isso depende, tá? E quais são as características, então, desses títulos? A data da emissão do título é a data que você vai aplicar esse recurso. Por exemplo, eu vou num banco e aplico num CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Veremos isso em títulos privados. Então, dentro do título CDB, a emissão dele é quando? Quando eu fui ao banco e emprestei dinheiro ao banco, tá? Então, nesse prazo, nessa data, eu sei que eu comprei um título. Qual a rentabilidade do título? Se for pré-fixado, já saberei quanto que eu vou ganhar no futuro hoje. Eu saberei hoje quanto que eu vou ganhar lá na frente. Se for pós-fixado, eu saberei a taxa percentual sobre o índice que eu vou ganhar. 100% CDI, IPCA mais 3%, IGPM mais 5%. Então, isso é um pós-fixado. O valor nominal do título é o valor de face que você está aplicando. Isso acontece muito nos títulos pré-fixados. Então, o valor de título é o valor o qual são aplicadas as taxas de juros. Então, por exemplo, eu apliquei R$1.000, R$100.000 sobre esse valor, onde serão aplicadas as taxas de juros. Os juros acruados, o que é acruado? Acruado, verificado, apurado, isso tudo é a mesma coisa. Então, o valor pro rata, em que quando você compra o título, a data da compra do título até aquele momento. Então, por exemplo, eu tenho um título para um ano. Se eu comprei há 6 meses atrás, quais são os meus juros acruados? Os 6 meses, É o valor pro rata do título.
né? Então, ou seja, é o processo onde eu valorizo esse título de acordo com a curva de juros, né? E dentro do mercado de renda fixa, a gente tem a curva da taxa de juros, né? Então, a gente fala assim, você já deve ter ouvido falar, o mercado fechou a curva. Por quê? É sinal que a taxa de juros caiu, um aparente risco menor no mercado, né? Se você ouvir a curva da taxa de juros abriu, é porque uma expectativa de alta da taxa de juros ou o risco no mercado ficou maior. Então você tem sempre essa oscilação da curva da taxa de juros e é que vai remunerar o seu título de renda fixa, tá? O PU do título, o que é o PU? Preço unitário, né? O preço unitário do título, ou seja, quanto que vou pagar por esse título ou vou receber por esse título lá na frente, enfim. Mas o preço unitário do título é quanto que eu vou pagar por esse título e é o cálculo desse PU que vai para o valor do fluxo de caixa para ser apurado lá na frente, né? Então, o que é o PU? De acordo com a fórmula aqui, PU, o valor futuro, ou seja, quanto que eu vou receber lá na frente sobre 1 mais I elevado a N. Esse 1 mais I elevado a N é aquela formuleta, né, dos juros compostos, FV igual a PV, 1 mais I elevado a N, né? Então, assim, a gente tem esse fator de 1, que é 1 é o número 1 mais I elevado a N, que é a exponenciação do prazo, né? Então, o PU do título, que é o preço unitário do título, é o que vai servir de base, o valor presente dos fluxos de caixas futuros de uma renda fixa. Então, eu tenho os ganhos futuros, eu pegarei esses ganhos futuros dos títulos de renda fixa, isso nós veremos em Tesouro Direto, né? Por exemplo, títulos que pagam cupom. Então, eu quero trazer esses valores futuros que eu ganho na renda fixa a valor presente. Então, eu vou calcular o preço unitário do título, eu vou fazer esse fluxo de caixa para valor presente, né? Então, um título que negocia-se muito esse cupom que a gente chama, que é o partezinha pré, né? Então, por exemplo, um título que negocia uma inflação, IPCA, mais um pré-fixado, mais 6%, por exemplo, né? Então, esse pré-fixado, ele é chamado de cupom, né? O termo técnico é cupom. Então, nós pegamos esse cupom e junto com esse valor futuro e trazemos a valor presente. Um título negociado, por exemplo, é um antigo NTN-B, né? Que hoje se chama Tesouro Selic IPCA com juros semestrais, tá? Então, esse é um exemplo de títulos, nós veremos isso em Tesouro Direto, tá? Dentro disso, como é que ele negocia esse PU? No título pré-fixado, a taxa de juros do título, a taxa de juros do mercado, perdão, ele interfere diretamente no título. Por exemplo, é igual uma gangorra. Se a taxa de juros subir, o preço unitário desse título cai. Se a taxa de juros cair, o preço unitário do título sobe. Por isso que a gente fala, então quando existe uma queda da taxa de juros, eu vou investir em quê? Em títulos pré-fixados, porque você tem a negociação do título, ou seja, comprei o título com uma taxa pré-fixada e os juros continuam caindo, né? A nossa Selic continua caindo, né? Então, a gente tem um pré-fixado caindo. Então, quanto mais essa taxa de juros cair e a sua pré-fixação na taxa aqui, então o teu título vai cada vez valorizar mais, tá? E o inverso é verdadeiro. Se nós temos uma tendência da alta da taxa de juros, nós já investiremos em títulos pós-fixados. Por quê? Se você trava a sua rentabilidade num pré-fixado e a taxa de juros sobe, então você, olha como o seu título está defasado, olha como está tendo prejuízo. Você não aproveita essa alta da taxa de juros, né? Então, essa é a diferença, a interferência da taxa de juros no preço do título, tá?